Você trabalha, paga suas contas, não tem uma dívida grande, não faz loucura e mesmo assim, quando chega no final do ano, você olha para o seu saldo e percebe que não acumulou praticamente nada. Não deu para fazer a viagem que você queria, não deu para trocar o carro, não deu para investir o que você tinha planejado, e aí você conclui que o problema é que você não ganha o suficiente. Mas e se eu te dissesse que não é isso? E se eu te dissesse que você provavelmente tem entre 800 e 1.200 reais por mês escorrendo pelo ralo? Não de uma vez, não de forma visível, mas em pequenas doses diárias que o seu cérebro aprendeu a ignorar. Hoje eu vou listar 6 desperdícios de dinheiro que a classe média comete de forma quase automática, todo mês, todo ano, durante a vida inteira, e que no final das contas custam mais caro do que qualquer grande erro financeiro que a pessoa poderia cometer. Porque o grande erro é fácil de identificar e corrigir, o gotejo silencioso não é. Antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você vê essa lista. Desperdício financeiro não é só gastar com bobagem. Desperdício é gastar com coisa que você não usa direito, não aproveita, não planejou ou da qual você vai se arrepender. E isso muda tudo, porque muito do que eu vou listar aqui são gastos que parecem completamente normais, até razoáveis, e é exatamente por isso que são tão perigosos. Vamos começar com o que eu chamo de o ladrão mais educado do Brasil, as assinaturas com renovação automática. Aqui está a questão. O modelo de cobrança recorrente foi projetado especificamente para você esquecer que está pagando. Não é coincidência, é engenharia comportamental. Quando você paga uma vez e o serviço te cobra automaticamente todo mês, o cérebro para de processar aquilo como uma decisão, vira uma despesa fantasma, presente no extrato, mas ausente na sua consciência. Segundo um levantamento da Fintech Olivia, quase 40% dos brasileiros têm pelo menos uma assinatura que não utilizam há mais de 60 dias. Outro levantamento de 2023 apontou que o brasileiro médio mantém entre 6 e 8 assinaturas ativas ao mesmo tempo: Netflix, Spotify, Disney Plus, Prime Video, aplicativo de meditação que você baixou numa semana ruim, clube de vinhos que pareceu uma ótima ideia em dezembro, armazenamento na nuvem que você nunca acessou. Agora olha só o que isso representa em números. 8 assinaturas com uma média de R$ 60 cada são R$ 480 por mês. Em um ano, R$ 5.760. Em 5 anos, quase R$ 29 mil. R$ 29 mil gastos em serviços digitais que você mal usou. O que torna isso burrice, e eu estou usando essa palavra com precisão, não é assinar serviços, é pagar por serviços que você não usa porque é inconveniente cancelar. O sistema foi desenhado para que o atrito do cancelamento seja sempre maior do que o incômodo de continuar pagando, e a maioria das pessoas aceita esse acordo passivamente. Mas a correção disso é bem simples na verdade. Você abre o extrato agora, não amanhã, e sublinha toda a cobrança recorrente. Depois faz uma pergunta sobre cada uma. Eu realmente usei isso nas 2 últimas semanas? Se a resposta for não, cancela antes de fechar o extrato. Hoje, não amanhã. O tempo que você demora para cancelar é proporcional ao quanto você vai continuar pagando sem usar. O segundo desperdício é mais difícil de admitir porque envolve algo que parece legítimo: vida social. Eu estou falando de comer fora e sair sem limite definido. E deixa eu ser claro antes que você me xingue nos comentários. O problema não é sair. O problema é um padrão comportamental específico que acontece toda vez que a noite se estende além do planejado. O roteiro é sempre igual. Você combina de sair e mentalmente já tem um valor aceitável para gastar. Só que aí você vai para um lugar, depois alguém sugere ir para outro. Tem open bar no segundo lugar, então você bebe mais porque já que vai pagar, você quer aproveitar. A conta chega dividida de um jeito que não reflete o que você consumiu. Você saiu pensando em gastar R$ 80 e gastou 240. Isso acontece 2, 3 vezes por mês. São quase R$ 500 a mais todo mês, que não estavam no orçamento e que não geraram nenhuma memória especial proporcional ao custo. E eu digo isso por mim mesmo. A grande maioria das vezes que eu saía para um lugar, depois outro e depois outro, não valeu as centenas de reais que eu gastei naquela noite. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Você não tem um problema com sair. Você tem um problema com a ausência de limite antes de sair. E essa distração importa porque a solução não é parar de ter vida social, é entrar em cada saída com um teto claro na cabeça, não um número aproximado, um número exato,
E quando chegar naquele número, você agradece, chama o app e vai embora. Parece chato? Parece, não vou mentir. Mas isso vai te poupar um dinheiro que você nem imagina que tinha. O terceiro desperdício é sobre lazer, mas especificamente sobre o preço que você paga por tomar decisões de última hora. Estou falando de viagens sem planejamento. A comparação de preços em plataformas como Decolar e Kayak é essa. Uma passagem aérea comprada com menos de 15 dias de antecedência pode custar entre 60% e 140% a mais do que a mesma passagem comprada com 2 ou 3 meses de antecedência. É a mesma poltrona, o mesmo avião, o mesmo destino, custando o dobro porque você não planejou. E não para na passagem. Hotel de última hora cobra taxa de urgência implícita. Aluguel de carro reservado no aeroporto é mais caro do que o online. Passeio contratado no destino, sem pesquisa prévia, é mais caro do que comprado antecipado. E assim, uma viagem que custaria R$ 2.000 com 2 meses de antecedência pode facilmente chegar a R$ 3.600 decidida na quinta-feira para partir no sábado. A diferença de R$ 1.600 por viagem, 2 vezes por ano, são R$ 3.200 por ano, gastos exclusivamente pela falta de antecedência. Ou seja, você basicamente fez uma viagem a mais, sem realmente ter feito a viagem. Você pagou a mais pela impulsividade. E isso é um dos piores negócios possíveis, porque o produto que você recebeu é idêntico, só que o comportamento que o gerou foi diferente. A solução prática é fazer um calendário anual de viagens. Não precisa ter tudo definido, precisa ter janelas. Quero viajar em maio e em outubro. Com isso, você começa a observar os preços com antecedência, compra a passagem quando está barata e economiza uma quantia enorme sem abrir mão de nada. O quarto desperdício é o que eu considero mais destrutivo da lista, não pelo valor isolado, mas pelo efeito multiplicador que ele tem sobre todos os outros custos. Estou falando dos juros bancários, e mais especificamente dos juros do cartão de crédito e parcelamentos impulsivos. O Brasil tem o crédito rotativo mais caro do mundo. A taxa média do rotativo do cartão de crédito no Brasil ficou acima de 400% ao ano em 2024, segundo dados do Banco Central. Isso é um número tão absurdo que o cérebro não consegue processar. Então deixa eu traduzir isso para uma situação real. Mas antes de falar da situação, existe um detalhe importante. Hoje existe uma regra que limita o crescimento dessas dívidas. Desde 2024, a dívida do rotativo do cartão não pode ultrapassar o dobro do valor original. Em outras palavras, se você entra no cartão devendo R$ 2.000, o valor total que pode ser cobrado, somando juros, multas e encargos, não pode passar de R$ 4.000. Então imagine a situação real. Você fez uma compra de R$ 2.000 e não conseguiu pagar a fatura. Com os juros mensais do rotativo, que ainda podem passar de 10% ao mês, a dívida cresce rápido. Em alguns meses, ela pode se aproximar desses R$ 4.000. Ou seja, você comprou R$ 2.000 em produtos e acabou pagando praticamente os outros R$ 2.000 só em juros e encargos. E aqui entra outro detalhe que faz muita gente cair nessa armadilha sem perceber: pagar o mínimo da fatura. Quando você paga apenas o mínimo, você não está quitando a dívida, você está apenas mantendo ela viva. Os juros continuam sendo aplicados sobre o saldo restante, e boa parte do dinheiro que você paga todo mês vai apenas para cobrir os juros. Na prática, isso cria uma situação curiosa. Uma pessoa pode pagar R$ 300 ou R$ 400 por mês durante muito tempo e ainda continuar devendo boa parte do valor original, não porque a dívida explodiu infinitamente. A lei hoje impede isso, mas porque os juros consomem grande parte do pagamento antes que o saldo comece a cair de verdade. Então vamos falar do que realmente acontece quando alguém simplesmente para de pagar. Quando a pessoa deixa de pagar a fatura, o banco começa o processo de cobrança. Primeiro vem os juros e os encargos. Depois, a dívida chega perto daquele limite máximo. A partir daí, o banco começa a insistir em renegociações. O nome da pessoa pode ir para serviços como Serasa ou SPC. O acesso ao crédito fácil fica muito mais difícil. E claro, começam as ligações e tentativas de acordo. Curiosamente, é comum que depois de algum tempo, os bancos ofereçam descontos grandes para encerrar a dívida, porque eles preferem recuperar parte do valor do que simplesmente não receber nada. Mas isso vem acompanhado de anos com o nome negativado e dificuldades para conseguir crédito. Mas o ponto principal aqui vai além do rotativo. Você nem precisa chegar nesse estágio para pagar caro em juros. Muitas pessoas pagam juros sem perceber. Toda vez que você parcela uma compra depois de já tê-la feito,
aquele parcelamento da fatura que aparece como uma solução, você está basicamente transformando uma dívida curta em um financiamento com juros altos. Toda vez que você atrasa uma conta porque o mês ficou apertado, você paga multa e juros. E toda vez que você parcela alguma coisa, e muitas vezes, apenas porque a parcela cabe no bolso, sem olhar o custo total da compra, existe uma grande chance de você estar pagando mais caro do que imagina. E é aqui que fica interessante. Pagar juros é o único gasto que não produz absolutamente nenhum benefício. Por exemplo, quando você gasta com comida, você se alimenta. Com lazer, você descansa. Com roupa, você se veste. Mas quando você paga juros, você fica com exatamente o que já tinha, só que mais pobre. É simplesmente o pior negócio que existe. E a maioria das pessoas faz todos os meses sem nem pensar duas vezes. O quinto desperdício é sobre algo que a sociedade transformou em símbolo de status e que o orçamento familiar trata como uma bomba relógio. Estou falando do carro caro demais para a realidade de quem o sustenta. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. O carro não é só a parcela. O carro é a parcela, mais seguro, mais manutenção, mais combustível, mais IPVA, mais o licenciamento, mais a depreciação. Quando você soma tudo isso, o custo real de um carro é muito maior do que o número que o vendedor mostra na loja. Vamos fazer a conta. Um carro popular de 80 mil reais, financiado em 60 meses a 2% ao mês, uma taxa comum no mercado brasileiro, vai custar ao final do contrato em torno de 140 mil reais. Ou seja, só aqui você pagou quase o dobro. Além disso, tem seguro, que fica em torno de 4 mil reais por ano, IPVA, que fica em torno de 2.400, manutenção preventiva, em torno de 2.400 também. Só em custos fixos anuais, além da parcela, você está gastando quase 9 mil reais por ano a mais. Agora, olha o comportamento que torna isso ainda pior. A pessoa financia esse carro por 5 anos, no terceiro ano ele está se tornando velho para o padrão de consumo dela, no quarto ano ela começa a sentir vontade de trocar e no quinto ela troca, muitas vezes antes de terminar de pagar, e aí começa um novo ciclo. Esse padrão de troca frequente é uma das formas mais eficientes de destruir patrimônio que existem, porque a depreciação é mais intensa nos primeiros anos, e a pessoa nunca fica com o carro quitado por tempo suficiente para sentir o benefício financeiro da posse sem a dívida. Carro adequado para sua renda não significa carro feio ou sem conforto, significa carro cujo custo total, parcela mais todos os encargos fixos, não ultrapasse 15% da sua renda líquida mensal, porque se tiver ultrapassando, o carro é caro demais para você agora, e agora é o único momento financeiro que existe. O sexto desperdício é o mais filosófico da lista, e por isso o mais difícil de combater. Estou falando da academia e suplementação sem constância, ou como eu prefiro chamar, de comprar identidade sem sustentar o comportamento. Aqui está o padrão que acontece com uma regularidade assustadora, geralmente em janeiro, mas pode ser após qualquer momento de virada emocional, por exemplo, início de relacionamento, término de relacionamento, aniversário com um número redondo, crise existencial de uma quarta-feira qualquer, a pessoa decide que vai mudar. Assina a academia, compra creatina, whey, colágeno, multivitamínico e termogênico, monta o kit completo do atleta, gasta entre 300 e 600 reais no primeiro mês apenas com produtos. Vai nos primeiros 15 dias com entusiasmo genuíno, depois começa a espaçar. Em março está indo uma vez por semana, em maio esporadicamente, em agosto parou e em dezembro ainda está pagando a mensalidade porque ela vai voltar em janeiro. Como resultado, são 12 mensalidades de R$ 120, R$ 1.440 para ir, na melhor das hipóteses, 30 vezes no ano. Isso é R$ 48 por visita, mais os suplementos que ficaram na prateleira, mais os tênis novos, mais o fone sem fio que você comprou para usar na esteira. Você gastou entre 2 e 3 mil reais no ano para sustentar uma identidade que você usou por 3 semanas. Agora você deve estar pensando, mas Lipe, o problema não é gastar com saúde, o problema é não ter consistência. E você tá certo, só que aqui entra um ponto que eu quero que você leve. O desperdício não começa no abandono, o desperdício começa no investimento completo no ecossistema antes de provar para si mesmo que o hábito vai se sustentar. Antes de assinar a academia e comprar suplemento, fica 3 semanas fazendo exercício em casa. Se você conseguiu sustentar 3 semanas sem estrutura, vai conseguir sustentar com estrutura. Se não sustentou 3 semanas sem,
A academia não vai resolver o seu problema. O que você está comprando nesses casos não é saúde, é a sensação de ter começado. E essa sensação tem uma validade muito curta e um custo muito alto. Agora eu quero fazer uma conta com você, conservadora, honesta e um pouco desconfortável. Assinaturas que você não usa, R$ 200 por mês. Saídas que saíram do orçamento, R$ 200 por mês. Viagens sem planejamento, R$ 150 em média mensal ao longo do ano. Juros e multas bancárias, R$ 180. E eu estou sendo conservador. Carro acima do padrão da renda, R$ 300 por mês só nos custos que excedem o adequado. Academia e suplementos sem constância, R$ 120 por mês em média anual. Soma total, R$ 1.150 por mês. Em um ano, R$ 13.800. Em 5 anos, quase R$ 70 mil. R$ 70 mil que passaram pelas suas mãos, foram pro extrato e não construíram absolutamente nada. Com R$ 70 mil, você compraria um carro seminovo à vista, daria uma entrada relevante no imóvel, construiria uma reserva de emergência sólida e ainda poderia iniciar uma carteira de investimentos. Você não faria isso porque ganhou mais. Você faria porque parou de destruir o que já tinha. O caminho de saída começa com uma ação concreta e imediata, não com uma mudança de mentalidade vaga. Hoje, você abre o extrato dos últimos 3 meses, você lista todo o gasto recorrente e cancela os que não usa. Você olha para cada item da sua vida e pergunta: isso está me levando para onde eu quero chegar ou está me mantendo exatamente onde estou? E você faz isso sem piedade, sem aquele mas eu poderia usar no futuro, e sem aquele outro deixa eu pensar mais um pouco, porque o seu problema financeiro pode não ser a falta de dinheiro, mas sim falta de atenção. E atenção é a única coisa que não depende de renda, de conjuntura econômica, de taxa de juros ou de qualquer coisa fora do seu controle. Quem presta atenção no próprio dinheiro constrói patrimônio em quase qualquer salário. Quem não presta vai continuar chegando no fim do ano se perguntando para onde foi tudo, enquanto o sistema coleta silenciosamente o que sobrou. Você agora sabe para onde está indo o dinheiro? A próxima parte é sua. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente macarrão ao molho branco. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.